Oi, gente! Está começando o programa Líderes de Sucesso. Aqui você conhece histórias de empreendedores, autoridades, políticos e personalidades que contribuem para a economia do nosso estado, do Brasil e, claro, para a sociedade gaúcha. Esse programa é uma realização da Fórmula Digital, aqui de Porto Alegre, em parceria com a TV Urbana. E você nos assiste pelos canais 55.1 UHF, da TV aberta, e o canal 11 da Claro Net. Também no site da emissora, que vai estar aqui passando na tela para vocês, e nas nossas redes sociais. Então, siga lá, @Fórmula_Digital, também a TV Urbana e o @Os Líderes de Sucesso. Bom, para abrir essa nossa série de entrevistas com pessoas que se destacam aí no que diz respeito à liderança, eu tenho o grande prazer de receber agora o Luiz Eduardo Meirelles. Ele é diretor comercial da Lyon Serviços Terceirizados e ele tem um histórico aí de empreender há bastante tempo, né, Luiz? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fábio? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo bem. Então, a sua primeira formação foi em educação física, trabalhou como professor de escolinha de futebol e abriu uma escolinha também, né? Exato. Conta pra gente como é que foi esse início aí da tua jornada empreendedora. Então, em 2004, 2003, quando eu comecei a criar apreço pelo esporte, decidi cursar educação física, né? Pelo amor que eu tinha pelas modalidades. E aí fui caminhando durante 4, 5 anos até me formar e resolvi direcionar minha carreira para o futebol, que era o esporte que eu mais gostava. Tá? Nesse período de estagiário até minha formação, trabalhei com um ex-professor meu de escolinha, né, e ele veio a me convidar a se tornar sócio dele. Né? Então, a partir daí, tive meu primeiro negócio, né, que eu tinha vários alunos. Existiam as vans da escolinha também, que são várias histórias famosas aí. Então, resumindo, pegavam as vans, passavam na casa dos alunos, levavam até as quadras, dava aula para toda aquela gurizada, depois voltava e entregava todo mundo nas suas casas de novo e terminava o meu dia de trabalho. Então, essa foi a tua primeira experiência, né, nesse setor aí de empreendedor. Como é que foi para ti as primeiras dificuldades, desafios? Então, quando eu iniciei, o ramo da educação física é um ramo que se trabalha muito, né? Então, o que acontecia? Eu, de segunda a sexta-feira, eu dava aula para todas as crianças, como eu mencionei, e final de semana era o dia que tinha os jogos, os torneios amistosos. E aí, é aquele momento que os pais querem ver seus filhos jogar, querem confraternizar com outros pais também. Então, praticamente, era um trabalho de segunda a segunda-feira, né? Muito cansativo, aprendi a trabalhar ali. E, enfim, foi uma bela escola, assim, de trabalho mesmo. Bom, aí depois tu ingressou na faculdade de administração, né? Foi uma transição de carreira aí, entrou no ramo das vendas, né? De consórcios e como é que foi para ti? Depois teve a terceira fase, digamos assim, né? Uhum. Com a Lyon. Mas nesse ramo de vendas, como é que tu te saiu? Então, na verdade, numa mesa de bar, conversando com um grande amigo meu que trabalha em laboratórios farmacêuticos até hoje, inclusive um cara muito bem sucedido, ele mencionou que eu era um cara que me comunicava muito bem, né, que eu não poderia estar numa parte trancada em algum lugar ou numa parte operacional. Ele falou que eu tinha que estar me relacionando com pessoas, vendendo, trabalhando mais na parte comercial. E eu perguntei para ele como eu poderia ingressar nesse ramo que ele trabalhava na época, porque eu via que ele era um cara muito bem sucedido e eu, apesar de trabalhar muito, não tinha uma remuneração muito adequada. Então ele falou, olha, primeira coisa que você pode fazer é ingressar nessa parte comercial, seja qualquer tipo de vendas, um consórcio, um seguro ou outro tipo, e a partir daí tu vai fazendo a tua carreira na parte de vendas e eu vou tentar te incluir nesses processos seletivos para ver se eu consigo te puxar daqui a pouco para uma equipe minha ou para te indicar para uma outra empresa. A primeira oportunidade que apareceu foi a Embracon, através de uma indicação de uma tia minha na época. E entrei lá em 2010 e aí acabei ficando 8 anos lá sempre na parte de vendas. Iniciei como vendedor, né, fazendo diversas ligações por dia atrás de clientes, né, quase como um call center. Depois me tornei líder de equipe, depois de 1 ano e meio. Então eu tive minha primeira equipe que eu chefiei, com 7 vendedores. E, através do destaque de novo, me tornei gerente também, me mudando para a cidade de Passo Fundo, onde eu morei 1 ano, trabalhando lá na cidade. Iniciei a unidade da empresa lá, então tive um outro grande desafio e depois de 1 ano retornei a Porto Alegre, onde concluí minha jornada nessa empresa
que foi o total de 8 anos, como eu falei. Uhum. E nesse período aí de 8 anos, quais foram as maiores lições assim que tu levou aí para tua vida sobre liderança? Porque chefiar uma equipe não é fácil, né? Lidar com pessoas não é fácil, cada pessoa tem um perfil. Como é que foi isso para ti? Então, trabalhar com pessoas é uma questão muito complicada, é bem difícil, né? Porque são diversas personalidades que convivem mais dentro desses ambientes corporativos do que com as suas próprias famílias. Então, nós temos que relevar muitos problemas que cada pessoa tem, né? Às vezes são problemas pessoais que interferem diretamente no ambiente corporativo. E para mim ficou exatamente essa lição da tolerância, né? Às vezes tu te torna mais um psicólogo do que um gestor de equipe, tu fica sabendo muitas informações, às vezes que a própria família da pessoa não sabe, mas ela se sente à vontade de abrir contigo e tu vai nesse caminhar dia a dia, contornando os desafios que vão surgindo, né? Uhum. E como é que foi a decisão de largar um emprego, né, fixo, né, com estabilidade? Porque a gente sabe que o empreendedor tem uma vida um pouco turbulenta ali, né? Não se sabe o dia de amanhã, a gente, né, enfrenta algumas dificuldades. Como é que foi largar esse emprego estável para se aventurar como dono do próprio negócio? Perfeito. Então, foi uma decisão muito difícil, tá? Uma decisão que demorou em torno de 1 ano para ocorrer. Conversei com meus pais, que ficaram chocados na época, né? Na verdade, o que eu entendo é que nós, desde pequenos, somos desencorajados a empreender, né? Sempre aquela questão do medo, como tu mesmo mencionasse. Mas eu estava querendo outros objetivos, outros desafios, então eu resolvi, depois de 1 ano, estruturei bem a minha saída, conheci bem a empresa que eu me tornei sócio, para a partir daí tomar essa decisão, né? E também fiz um comunicado de desligamento da forma correta à minha empresa, para que ela pudesse também colocar alguém no meu lugar. Uhum. Sim, deixar as portas sempre abertas, Sempre né? abertas. Exatamente. E também, com certeza, teve alguns desafios, né? Essa segunda empresa que tu assumiu. Como foi para ti? Um outro ramo também, né? Um pouco diferente do que tu já havia atuado. Um ramo totalmente diferente, né? Então, foi muito importante ter humildade para aprender com os outros, para aprender com pessoas que estão há mais tempo no segmento. Eu, na verdade, apesar de trabalhar com vendas ainda, ser o diretor comercial da empresa que eu estou hoje, eu tinha que conhecer a parte operacional dela, as dores da empresa, as dores de cada cliente, para saber como atacar e o que oferecer para esses clientes. Então, eu tive que ter muita humildade nesse momento e acredito que tenha dado certo até então, né? Uhum. Como é que é a tua rotina hoje? Agora mudando um pouco de assunto, assim, falar mais sobre a vida pessoal, como é que tu concilia, como é que tu consegue dar conta, né, de tudo? Porque a gente sabe que o empreendedor tem a vida muito corrida, trabalha bastante, né? Não é fácil todos os dias a gente ter motivação para simplesmente ir trabalhar, né? Sabendo que a gente vai chegar lá e vai enfrentar um monte de desafio. Como é hoje a tua rotina? A nossa rotina ela é praticamente voltada aos clientes, né? Então nós procuramos dentro da empresa levantar sempre essa bandeira. A gente trabalha muito com precaução. Entre nós colegas, nós conversamos muito em entrar em contato com o cliente, mesmo que não tenha ocorrido nenhum problema, para ver se está tudo bem, se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa. Então a nossa rotina diária na empresa é relacionamento, né? Então a gente fica em contato com clientes e com funcionários também, né, que são nossos colaboradores, para sempre estar fazendo esse meio de campo e suprindo as necessidades de ambos os lados, porque sempre tem demandas, né? Algum funcionário que precisa de alguma questão ou teve algum problema naquele dia, ou clientes também, às vezes algum funcionário não foi trabalhar por qualquer motivo, a gente tem que suprir esse atendimento, enfim, o mais breve possível para não causar maiores problemas durante o dia. Então, nossa rotina é praticamente essa. Sim, tem que estar preparado para qualquer situação, né? Exato. Que vai acontecer. Bom, vocês têm cerca de 500 colaboradores atualmente, né? É uma equipe bem grande. E como é que vocês incentivam a liderança na equipe? Porque a gente tem que saber delegar as tarefas, né? Sim. Não dá para centralizar tudo na gente. Como é que tu consegue dar conta, né, de uma equipe tão grande aí, Marion? Então, o número de funcionários que nós temos hoje é um motivo de muito orgulho para nós. Nós iniciamos há 3 anos atrás com cerca de 30, 40 funcionários. Hoje nós temos 500 funcionários. Somos especialistas em condomínios e empresas também. E também temos alguns contratos com prefeituras do estado. Mas como a gente delega? Na verdade, nós separamos
entre 5 e 6 supervisores, que a gente chama, que dão atendimento a esses clientes, que é essa parte do contato que eu mencionei para ti. Então, cada supervisor tem em torno de 70 funcionários, né, para cuidar, vamos dizer assim, e a partir daí sanar as dores que vão surgindo durante o dia, né. A parte de incentivo, nós tratamos às vezes com políticas de premiações, mês a mês, para mantê-los incentivados, porque é um trabalho bem desgastante, né, como eu falei, são muitas demandas que surgem, e enfim, caminhamos nesse sentido aí. Quais são as principais características que tu acha que um líder de sucesso precisa ter? A principal característica, eu acho que é gostar de pessoas, né? Como tu vai liderar pessoas, tu tem que gostar delas, tu tem que entender que as pessoas são diferentes. É muito importante tu não gerar expectativas, por quê? Porque quando tu gera expectativas, tu criou a expectativa em cima do que tu pensa, do que tu acha correto, mas muitas vezes não é o que tu acha correto. Então existem diversos pontos de vista, então é importante tu estar sempre nesse meio campo, respeitando cada pessoa, cada personalidade, cada cidadão. É isso aí, gente. O Grupo Lyon já está presente em todos os estados aí, né, do sul do Brasil. Isso. Oferece um time completo de profissionais, limpeza, zeladoria, recepção e portaria, segurança, telefonista e vários outros serviços. Então, vocês podem acessar lá grupolion.com.br. Tem também Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Para quem tiver interesse aí, é um serviço especializado mais para condomínios, é isso? Condomínios e empresas. Condomínios e né? empresas. Então, nós trabalhamos com qualquer tipo de terceirização, como tu falasse. Tá? Logicamente que o mais comum hoje em dia é a parte de limpeza, portaria, né, que são os mais utilizados, mas nós atendemos diversos objetos aí, telefonista, recepcionista, zeladoria, e quem puder entrar em contato conosco, ficaremos muito gratos através do próprio site, tem um link de WhatsApp, ou o telefone também, não sei se eu posso falar. Pode, claro, a gente pode colocar na tela aqui, inclusive. Perfeito, 35 33 19 27. Tá certo, então, Luiz, muito obrigada pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio e muito sucesso para vocês. E eu que agradeço a oportunidade, sucesso para vocês também. Muitos setores da economia sofreram com a pandemia aí desde o ano de 2020. Mas um dos setores aí em específico que a gente vai falar hoje, inclusive cresceu, gente. Isso porque os brasileiros aumentaram muito o consumo de vinho aí com toda essa pandemia da Covid-19. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber agora o sócio-diretor da vinícola Routier da Ricaher, que é de Rosário do Sul. Nosso grande amigo, parceiro Júlio Gostiza, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. O prazer é meu, muito obrigado. Então, Júlio, a gente já acompanhou aí, né, o trabalho de vocês em eventos, em diversos lugares, e sempre fomos muito admirados, né, por essa marca que vocês construíram. Então, a gente vai falar dos livros, a gente vai falar do vinho, de muitas situações, mas eu queria começar falando da pandemia, né? Desse crescimento do consumo de vinho que nós brasileiros pudemos observar aí desde o início, né? Dali de março, mais ou menos, de 2020, quando a pandemia começou aqui no nosso país, né? Conta pra gente, então, como é que vocês observaram isso aqui no Brasil? Pois bem, né, Fábio, a pandemia para nós teve início, né, como todo mundo se lembra, talvez dia 17 de março, dia 18, 20, 19 de março de 2020. Por que a gente lembra exatamente essa data, né? É uma data que a maioria das vinícolas nacionais estão em fase de vinificação. A gente já tinha colhido as uvas e a gente estava vinificando, ou seja, se a gente se afastasse das uvas, elas estragariam, né? Então, fazer quarentena, ficar em casa, não ir trabalhar, não era uma opção para quem cuida de uva. Nós tivemos que reduzir a equipe, tivemos que tomar todos os cuidados, mas a uva estava em fermentação, então a gente tinha que continuar cuidando das uvas. Foi um período bem estranho, o início, né, como a gente teve que cuidar de todos os funcionários, de todas as pessoas, nós também falamos com outras vinícolas parceiras, e foi um período bem complicado, porque, por exemplo, muitas das vinícolas nacionais vendem ou vendiam seus vinhos a restaurantes, a eventos, né, e tudo isso fechou. Então, os nossos clientes, eles fecharam, né, os nossos clientes normais, né, lojistas fecharam, restaurantes fecharam, o on-trade fechou, eventos estavam proibidos de ser abertos. Então, por 2 ou 3 meses, as vinícolas nacionais
e os importadores também não sabiam como reagir. Assim como vários outros setores, né? A gente se colocou, até aqui nós, né, como programa, como produtor audiovisual, a gente não sabia qual rumo tomar, né? Sim. Foi uma fase bem complicada, eu acho que acredito para todos os empreendedores. Né? Sim, para nós foi, para todas as vinícolas que eu conheço, todas as que eu tenho acesso, foi um período bem complexo. Os primeiros 3 meses foram de muitas dúvidas, mas foi começando junho, julho, a gente notou que as pessoas estavam em casa, não estavam saindo de casa. Os lojistas começaram a se adaptar com delivery, com entregas, com teleentregas, e as pessoas não saindo de casa, não gastando, investindo em almoço ou jantar, elas tinham uma sobra financeira para poder comprar mais vinhos ou vinhos de ticket médio mais elevados, né? Vinhos premium. Então a gente começou a ver que as nossas vendas estavam aumentando, né? Então, claro que a gente sabe que muitas vidas foram perdidas, a gente não celebra que a gente teve mais vendas, né, em 2020, muito menos em 2021, mas realmente a indústria teve um crescimento muito grande, né, a indústria do vinho, né? O vinho, seja ele de mesa, fino ou de nacional ou importado, ele foi adotado como o produto, né? Ele foi adotado como a bebida da pandemia. Muitas pessoas passaram a conhecer o vinho e passaram a consumir mais vinho no seu dia a dia, né? Esse crescimento foi só no Brasil ou em todo o mundo? O crescimento ele foi em todo o mundo, tá? Acontece uma coisa, nesse quesito, aconteceu uma coisa interessante. Em 2020 ele foi em todo o mundo, né? As pessoas em países que têm um grande consumo de vinho, teve um consumo maior. Virou o ano 2021, o Brasil seguiu crescendo, contrário aos outros países, né, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e China, houve uma retração, e o Brasil continuou crescendo. Então, para nós foi mais uma surpresa. A gente já tinha vivido o ano de 2020, a gente já sabia como é que a gente viveu o ano 2020, as vacinas chegaram, né, mais para o final do ano, mas a gente, tentando acompanhar tendências mundiais, onde aconteceu uma retração, no Brasil houve um aumento. Então, o brasileiro segue bebendo, né, vinhos. Quem gostava de vinho passou a consumir mais e algumas pessoas que talvez nem tivessem o costume passaram a gostar, né, do vinho. Verdade. No Brasil aconteceu um aumento da base de consumo. Se a gente pensar, Fábio, que em 2010 existiam 22 milhões de consumidores de vinho com uma garrafa por mês, hoje, 2021, esse número está próximo a 40 milhões. Então, a base aumentou, as pessoas estão mais cientes de consumo pela internet, o brasileiro está voltando, né, como a maioria dos outros os outros países, outras pessoas, está voltando a sair, está voltando a se relacionar. Então, existe, né, essa aceitação de compras pelo canal digital e abertura dos restaurantes e dos eventos. Então, o Brasil ainda segue crescendo, né? Para nós, o brasileiro ainda segue crescendo, consumindo mais vinho. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho do Salamanca do Jaral, né? Que é este vinho aqui, gente. Depois a gente mostra aí com mais detalhes. Pode-se dizer o carro-chefe de vocês, né? Isso. O Salamanca do Jaral hoje é o nosso vinho ícone. É um vinho que ele marca a história da nossa vinícola, né? Ele surgiu de uma provocação nossa em conjunto com o Gelson Radaelli, infelizmente falecido, né, há 10 meses. E na época a gente tinha um vinho, né, um vinho Cabernet Sauvignon, 100% Cabernet Sauvignon, as nossas melhores uvas, fermentado com as cascas, sem leveduras, né, as leveduras indígenas que estão na casca. O Gelson desenhou esse rótulo, deu o nome ao vinho, né, então o vinho se chama Salamanca do Jaral, em homenagem à lenda, né, a Simões Lopes Neto, a origem do gaúcho, né? Então, a nossa vinícola também é conhecida como Província de São Pedro, então tudo está unido, né? Lenda, cultura, rótulo, e a gente tem um orgulho muito grande que esse vinho nos colocou em várias cartas de restaurantes, nos colocou em vários livros, ele realmente levantou a nossa vinícola. A gente tinha uma vinícola pequena, hoje a gente tem uma vinícola média, né? Por causa desse rótulo, por causa do vinho e do rótulo, né? Uma combinação. Júlia, a gente que trabalha com comunicação, né, digital, a gente fala muito da importância da marca. Um dos motivos, a gente estava falando aqui nos bastidores, da escolha do vinho, né, o consumidor, quando vai escolher, um dos motivos é o rótulo. Como é para vocês a importância
do fortalecimento da marca. O que isso trouxe, né? Esse rótulo, o que trouxe para vocês? O que agregou de valor para a marca? Pois é, né? Vários estudos indicam, né, que a pessoa, em primeiro lugar, ela sabe o preço, né, que ela pagaria por um rótulo, né, por um vinho, por uma garrafa de vinho. A pessoa entra numa loja e já tem aquela média de valor que vai investir numa garrafa de vinho. Então, o preço é uma coisa muito relativa, né? Mas as pessoas têm uma tendência a escolher vinho pela marca do produtor, pelo tipo de uva e também pela indicação de amigos ou familiares, né? Então, indicação, como é que a gente gera esse tipo de trabalho, é tendo um vinho que está nas redes sociais, tem um vinho que é bom, tem um vinho que faça, né, o seu próprio barulho, né? Então, um amigo indica para o outro e a gente consegue, nesse quesito, ser indicado. Tipo de uva, bom, Cabernet Sauvignon, Campanha Gaúcha, é uma uva muito conhecida, acho que é uma das maiores, a rainha, né, das uvas tintas, né, que a gente tem na Campanha Gaúcha. Tem outras também, né, que seriam Taná e outras variedades, mas é o tipo de uva. Então é relativo, né? A pessoa gosta de uma uva, acredita que a maioria dos vinhos feitos com aquela uva ela vai gostar, né? Mas é um motivo de escolha. O terceiro item é a marca. Muito importante, não dá para parar de divulgar a marca, não dá para parar de cuidar. Com a pandemia foi muito interessante porque as pessoas ficaram muito focadas no que é realmente verdadeiro para as marcas, para as empresas, no que elas acreditam. Muitas pessoas estão buscando conhecer mais informações sobre o produto, mais informações sobre a marca. Então, a gente realmente, pensem comigo, Salamanca do Jará é um vinho que existe há 10 anos, né? 10 anos. Né? Ele foi elaborado em 5 safras, mas ele já existe há 10 anos. Então, nós somos uma vinícola pequena e a gente sabe da importância da marca. A gente não pode esquecer, tem que sempre cuidar, porque a abrangência hoje, em 2021, é muito grande. Sim, tem que estar sempre divulgando, né, para ser visto não só pelo consumidor, mas também por escritores, né, entendedores do assunto, porque a gente vai falar dos livros agora, né, Júlio? Com certeza é uma satisfação muito grande para vocês ver o trabalho sendo reconhecido a nível nacional, né? Sim, é muito grande. A gente tem, eu trouxe aqui um dos livros legais que a gente tem, o Salamanca, né? 101 Vinhos Brasileiros, do Mike Waller, está na 2ª edição. Nessa 2ª edição, o livro ele tem uma página onde o Salamanca do Jará tem uma página dedicada para ele. Né? Para nós é um orgulho. O Mike, ele é um pesquisador, ele é um executivo pesquisador, escreve muito bem sobre vinhos e procurou os 101 vinhos brasileiros de maior destaque, né? Ele acredita, como eu, né, e vários outros produtores de vinhos nacional, ele acredita no poder do vinho brasileiro e fez esse livro, está na 2ª edição e realmente é um livro que vale a pena investir, procurar, marcar todos os 101 vinhos brasileiros que a pessoa já provou. Eu tenho amigos que estão fazendo uma competição entre eles, né, para ver quantos já provaram, né, quem chegar primeiro nos 101 vinhos brasileiros. Então é muito legal. Esse é um dos livros que a gente está. Né? Aí temos esse outro aqui, né, que são os contos. São 50 contos, né, com histórias, curiosidades. Isso. Esse livro, né, ele é mais novo, é Contos de Vinho, da Tayana e do Rui, né, um casal do Rio de Janeiro. A gente pode até dizer que esse é o tipo de livro que deu certo, sabe? Ele é muito novo, eles estão no trabalho de divulgar o livro. São 2 pessoas muito queridas que se dedicaram a procurar 50 rótulos de vinhos que tivessem algum tipo de história, que tivessem algum tipo de alma, que tivessem algum tipo de lenda, tivesse algum tipo de base muito forte, né, para se falar dessa indústria tão linda e tão rica que é a indústria do vinho. Salamanca do Jará faz parte, são 50 rótulos, tem 5 ou 6 nacionais, né? Junto conosco tem outros vinhos da Miolo, tem um vinho da Casa Valduga, né? Tem alguns vinhos bem diferenciados, mas o Salamanca também faz parte desse livro. Sim, então imagina, é muito legal. 5, 6 do Brasil, né? E o Salamanca do Jará é um baita reconhecimento. Realmente, a gente tem um orgulho muito grande.
né? Tem várias, vamos dizer assim, divulgações que a gente já agendou com os autores, tanto com o Mike quanto com a Tayana e com o Rui, para divulgar em conjunto. A pessoa compraria o livro, ganharia uma garrafa do Salamanca, né? Ou compraria uma garrafa do Salamanca, ganharia o livro, algo assim que a gente ainda não decidiu. Mas para nós é um orgulho muito grande, porque mostra que há 11 anos atrás a gente estava certo, né? Então é um trabalho de uma década já, né, em cima do nosso vinho ícone, né? Sim. Como é que foi a construção do rótulo? Tem uma história por trás, né? Tem uma história por trás. Eu e o Antoni, a gente prometeu ao Gelson, né, depois de um almoço, né, com várias garrafas de vinho, a gente prometeu ao Gelson que esse vinho, a gente deixaria ele desenhar o rótulo e deixaria ele dar o nome. Claro que, né, depois, quando a gente saiu do restaurante, a gente ficou um pouco assustado, né? Que tipo de rótulo a gente teria, né? O Gelson apareceu com vários desenhos, apareceu com 60 desenhos. E na votação entre nós, né, a minha esposa, a esposa do Anthony, o próprio Gelson, a família dele, a bruxa, que na verdade é a princesa Moura, né, como ela está estampada nesse rótulo, a bruxa ela ganhou. Foi a melhor votação entre nós e foi decidido que o nome do vinho seria Salamanca do Jarau e que seria o rótulo mostraria a bruxa, né? Então, né, com toda a ideia de coitadinho do Blau Nunes, né, o gaúcho sendo encantado por uma princesa moura com uma taça de vinho, né, tanto brigaram que, né, montaram o casal gaúcho, né? Então essa é um pouquinho da lenda, ela é muito legal, né? Então é algo que realmente para nós deu muito certo. Com certeza. Qual é a tua expectativa, né, daqui para frente, a pandemia dando uma reduzida aí, né, no número de casos de Covid? Qual é a tua expectativa em relação ao consumo do vinho? Eu acho que vai continuar, eu acho que o brasileiro ele aprendeu, né, que o vinho é uma bebida de pensamento, é uma bebida que tu pode ter em casa, é mais fácil de tu harmonizar com a comida, é mais fácil de ficar, né, porque as outras bebidas elas sofreram porque tu não estava na rua, tu não estava no restaurante, tu não estava saindo, tu não estava com amigos, tu estava mais em casa. Mas eu acredito que o brasileiro ele aprendeu a consumir mais o vinho, ele aprendeu a gostar mais dessa bebida, de todo o charme que envolve a indústria, que envolve a rotulagem, envolve a paixão, né, porque é muito difícil fazer vinho, né, a parte romântica ela fica, né, na degustação, né, eu sempre digo isso, as pessoas acham que é muito fácil simplesmente fazer uma garrafa de vinho, botar um rótulo e, né, torcer que ele seja, né, comprado, né? Então, eu acredito que vai melhorar, eu acredito que o brasileiro vai continuar consumindo muito vinho, né, seja ele nacional, seja ele importado, né, eu acredito que isso vai continuar. Tá certo. Júlio, então, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para o nosso público, já que o nome do nosso programa é Líderes de Sucesso. Como foi para ti, como sócio-diretor, tomar as rédeas ali do empreendimento de vocês, né, e não deixar que as coisas piorassem, né, com essa questão da pandemia? Como foi esse momento para vocês? Foi um momento difícil, nós tentarmos, né, nós somos 4 pessoas que dirigem a vinícola, né, e nós nos reunimos muitas vezes, a gente principalmente queria, né, a segurança dos funcionários, a segurança de quem, até hoje a gente não está aberto para visitações, a gente simplesmente fechou a vinícola, não tem visitação, não tem enoturismo, mas a gente queria que todo mundo que trabalhasse conosco e bem próximo tivesse segurança. Então eu digo, não foi fácil, a gente conseguiu, né, passar por esse período, teve muito estudo, teve muita dedicação, horas, a gente nunca trabalhou tanto, tá? Então, eu acredito que desde do surgimento da pandemia até hoje, a gente tenha, em conjunto, todos temos trabalhado 14 a 15 horas por dia. É algo absurdo, mas a dedicação, esse cuidado com a saúde dos colaboradores, de todo mundo engajado, eu acho que essa seria a minha mensagem, né? É realmente escutar o teu cliente final, escutar teu consumidor e realmente cuidar dos teus colaboradores. Tá certo. Júlio, muito obrigada pela entrevista. Essa aí foi a entrevista com o Júlio Gostiza, sócio-diretor da Vinícola Ruth aí da Ricaher. Foi um prazer conversar contigo novamente. Muito sucesso aí para vocês. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Com certeza você já deve ter visto algum curso online que bombou na internet.
Tem sobre marketing, sobre finanças, sobre empreendedorismo, moda, beleza, enfim, uma série de assuntos que podem ser abordados nesses cursos online. Mas o que você talvez não saiba é que sempre há um empreendedor que conseguiu fazer de uma habilidade, um hobby, uma paixão, né, um negócio que gera lucro. Então esse é o nosso assunto do debate da semana com Maurício Tavares e Paulo Correia. Olá, seja bem-vindo ao programa Líderes de Sucesso. Esse é o quadro que fala sobre empreendedorismo, marketing, tecnologia. E é um momento muito especial porque estou trazendo aqui o Paulo Correia, que ele é especialista em empreendedorismo, empresas, ele é um consultor de negócio de primeira linha. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Paulo. Oi, Maurício, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse programa que já é uma referência aí e agora a responsabilidade aumentou, né? Mas vamos lá, vamos tentar ser úteis aí nesses minutos que temos. Então, Paulo, o objetivo hoje é conversar sobre empreendedorismo, mais voltado a esse momento, né, que foi a pandemia, que estamos no finalzinho, né? Muita gente acabou trabalhando em casa e, consequentemente, acabou descobrindo novos trabalhos ou novas formas de trabalho, né? E muita gente começou a crescer no digital, né? Maurício, esse é um tema fascinante, porque, na verdade, todos nós já deveríamos ter feito isso muito antes. A pandemia acelerou o processo, mas o digital ele já faz parte da nossa vida, ele já está presente e, para os negócios, ele é a grande sacada. Porque, hoje em dia, qualquer um de nós já é um comunicador, já está nas suas redes sociais, já tem todos os seus canais de comunicação e já atua de uma forma natural. Então, hoje, independente da faixa etária, da renda, da posição social, todos estamos na internet. De alguma forma ou de outra, estamos todos na internet. E aí, hoje as pessoas falam, poxa, mas como potencializar o meu negócio na internet? Bom, em primeiro lugar, não é a tecnologia em si, mas é uma questão de pensamento, né? A gente usa um termo aí que é o mindset. Então, as pessoas precisam compreender que a vida delas, o negócio delas também está dentro da internet. Então, no momento em que tu faz essa virada de chave e começa a pensar nisso, é uma questão de buscar um apoio profissional, né? Um apoio que possa ajudar a compreender como utilizar essas ferramentas, mas transformar o seu negócio no digital. Esse é o movimento. Ok, a pandemia está aí, ela acelerou, mas já era um imperativo para os negócios há muito tempo. Perfeito, Paulo. Alguns clientes que a Fórmula atende já estavam migrando para o home office, né, empresas grandes, mas estavam em processo lento ainda, estavam em treinamento, testes, né? Então isso foi bacana que a gente viu que algumas empresas elas já estavam trabalhando, tendo essa visão, né? E a pandemia veio e acabou que essas empresas que já estavam aí à frente já estavam com essa visão. Então, Paulo, a gente percebe aí que tem empresas que são expansíveis e tem negócios que são escaláveis, né? Por exemplo, uma barbearia não tem como escalar, mas dá para ela expandir, né? E dá para ver que no digital é muito fácil essa questão do escalonamento, né? Dos trabalhos, né? Enfim, o que se mais vê hoje no Instagram é o tal do arraste para cima, né? As pessoas querem vender, conseguem vender curso, fazer resultados bem expressivos, né? E pegando gancho nisso, queria falar desse momento, qual a dica tu daria aí para o pequeno, a pessoa que quer empreender no digital, que não tem muito dinheiro, que queira investir nesse negócio? Perfeito, Maurício. O que eu posso dizer é o seguinte, na verdade, hoje a gente fala em dinheiro, né? Mas o capital, ele é conhecimento, é um capital intelectual. Então, se eu tenho a minha barbearia, por exemplo, há 10 anos ou 15 anos, atendo clientes há muito tempo, e eu já tenho esse know-how, o que eu preciso fazer? Eu preciso difundir ele para me tornar referência. Então, tudo bem, talvez eu não possa atender 100 clientes por dia, mas eu posso fidelizar os clientes que eu já tenho, eu posso reforçar a minha imagem, eu posso manter uma receita recorrente e eu posso sim expandir uma marca, por que não? Né? Então, a dica que a gente poderia dar hoje em dia é empacote a sua experiência, né? Pode ser num formato de um curso online, de uma dica. Hoje a gente fala muito, né, nos drops, né, nas pílulas. Então, pequenos vídeos no YouTube, pequenas postagens nas redes sociais.
compartilhando essa experiência, dando dicas sobre o negócio no qual tu é o expert, né? E aí isso vai se disseminando e vai criando essa massa crítica, essa audiência que vai impulsionando o teu negócio. Então, na verdade, o grande capital hoje, ele não é necessariamente o dinheiro, né? Qualquer um tem acesso a uma câmera de alta qualidade, a um superprocessador ou a um programa de edição de texto com o próprio celular. Agora, qual é o conteúdo? Qual é a relevância desse conteúdo, né? Quem eu quero atingir? Onde é que está esse pessoal? Nada mais é do que trazer o teu mundo real para o mundo digital. Perfeito, Paulo. A questão do empreendedorismo digital, eu acho que não é tão diferente do empreendedorismo de fato, né? Justamente porque o empreendedor, ele tem essa veia, né, de resiliência, essa veia de ser guerreiro, de estar por realizar. Acho que empreender é realizar, é fazer, né? Eu também vejo no mercado aí muita palestrante de palco falando sobre empreendedorismo. É muita gente falando, olha, é fácil empreender, compro meu curso e tal. Eu também, em algum grau, eu acho que é até irresponsável a forma como é abordado o empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo, ele é legal, mas eu acho que a pessoa tem que se conhecer, sabe? Se ela é capaz de empreender. Porque empreender, assim, eu entendo como um sacrifício. Né? Assim como a gente vai fazer um concurso público, né? Daqui a pouco a pessoa ela não tem habilidade, ela nem tem o desejo de empreender, nem de fazer um concurso público. Mas ela quer crescer trabalhando de CLT para alguém, e ela pode crescer também. Eu acho que, sobretudo, é a gente se conhecer, né? E isso é bem interessante, Maurício, porque, na verdade, o que acontece? Qualquer coisa que a gente faz na vida, pensando só no resultado e não no processo, né? no aprendizado, na vivência, em dar o melhor de si, em colocar significado naquilo que a gente está fazendo, usar um termo atual, é fake. Então, a hora de empreender, na verdade, o que é empreender? Empreender é um estilo de vida. Qualquer tipo de problema que tu está resolvendo na tua vida é uma forma de empreender. Então, as pessoas que, de fato, trazem isso para a sua vida e dão significado, elas vão ter, por consequência, o resultado financeiro. Onde é que entra o digital nisso? É que mudou a regra do jogo. Então, hoje, vamos tratar de um caso clássico que é o varejo, né? Então, o varejo vive muito como refém do ponto de venda. Então, as pessoas falam, hoje não tem nenhuma promoção, nenhuma data festiva, ninguém entrou no shopping ou não passaram na frente da minha loja. Não, mas existe um outro universo, que é o universo digital, que ele está 24 horas funcionando, com milhares de pessoas, sem limitação geográfica, sem limitação de linguagem, inclusive, que tu vai lá no Google, traduz o que tu quiser, e as pessoas não utilizam isso. Então, são duas coisas. O empreendedorismo, ele é um estilo de vida e as pessoas precisam assumir isso com significado, com verdade, para ter o resultado financeiro como consequência. E a questão do digital é mais uma ferramenta. Agora, imagina, uma ferramenta sem propósito, ela não vai funcionar. Então, a grande dica é essa mudança de cultura, né, uma cultura para a inovação, e isso se faz desde muito antes da internet, né? A internet hoje nos trouxe o mundo ao alcance de qualquer um, mas a cultura da inovação ela está presente há milhares de anos. Sim. E é isso que a gente precisa difundir e incentivar, principalmente no pequeno empreendedor ou naquelas pessoas que pretendem empreender. E é interessante também, né? Já vi muito empreendedor querendo entrar para o jogo, mas não querendo vender, não gosta de vender. Eu acho, sobretudo, o empreendedor ele tem que ser um grande vendedor, né? Se estamos falando de digital, ele tem que ser um grande vendedor no digital, né? Ele tem que se mostrar, ele tem que entender as regras do jogo, não basta só jogar, né? Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação na inauguração do nosso programa Líderes de Sucesso. Vamos te chamar mais vezes para participar de entrevistas, de debates, né? E eu vou deixar um espaço para você dar um recadinho ao nosso espectador. Claro. Bom, pessoal, em primeiro lugar, Maurício, enfim, muito obrigado a todos pela participação aqui no Líderes de Sucesso. E o recado que eu tenho para dar é o que a gente falava no início. A tecnologia ela é uma ferramenta, mas antes da ferramenta vem a mudança de cultura, a mudança de pensamento, né? A palavrinha da moda aí que é o mindset. Então, no momento em que a gente buscar olhar as oportunidades de uma forma diferente, toda essa tecnologia, esse mundo de oportunidades vai começar a fazer sentido. Apostem nisso, esse é o caminho. Não é uma tendência, é uma realidade. Muito obrigado.
Estamos aqui no estúdio da Fórmula Digital, programa Líderes de Sucesso, e eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio o vereador de Novo Cabrais, Silomar Garcia. Ele que é o presidente da UVERGS, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Silomar? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, prazer revê-la. Prazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre economia, sobre os assuntos aí, né, que pautam o Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu queria lhe perguntar é relacionada ao nome do nosso programa, Líderes de Sucesso, né? Como é representar uma entidade, né, tão significativa, importante quanto a UVERGS aí a nível do Rio Grande do Sul, né? Tantas lideranças aí no nosso estado. Fabiane, é muito confortante porque entre os quase 5 mil vereadores do estado do Rio Grande do Sul e de uma entidade pluripartidária que representa de forma corporativa os interesses municipalistas, voltado para a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, representá-los, porque isso implica uma responsabilidade muito grande, né, e, ao mesmo tempo, muito trabalho e dedicação, que a gente tem que estar atento às demandas de interesse dos municípios, né, os vereadores fazem parte e formam o poder mais legítimo do município, que lá na Câmara está 100% dos votos válidos, até os que não se elegem ajudam no coeficiente, a compor o coeficiente para a eleição. Então é um compromisso muito grande, porque todo o trabalho que não aparece de forma material, porque o trabalho dos vereadores é o processo legislativo, é criar o acerto legislativo, e também tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, dos prefeitos, e também julgá-los. O Tribunal de Contas não julga prefeito. O Tribunal de Contas, ele exara um parecer prévio, mas que pode ser constituído pela Câmara Municipal. Então é muita responsabilidade, porque nós temos que permanentemente estarmos dando condições desses vereadores e dessas câmaras se aparelharem, ter mais acuidade técnica, para que possamos dar resultados para a sociedade mais eficazes. E o senhor já está aqui no terceiro mandato, né, em fevereiro agora, como presidente, né, da UVERGS. Exatamente. Quais foram os principais desafios durante todos esses anos? Os principais desafios é manter uma entidade que é eclética, né, de interesses diversos, unida, né, para que mantenha sempre o foco do municipalismo, né. Eu estou há 8 anos presidente da UVERGS, no terceiro mandato de vereador, mas tu bem sabes que eu sou do quadro, inclusive, de funcionários há 21 anos e meio no departamento jurídico. Então, já tenho um conhecimento prático, já trabalhei em câmaras também, procurador de município, então eu tenho um conhecimento prático e teórico de todo esse mundo aí, né? Esse mundo, esse universo que é os legislativos municipais. E cada vez nós enfrentamos mais desafios, porque há muitas tramitações de projetos do Congresso Nacional que prejudicam o espírito municipalista. Nós temos que estar atento e combatendo. Uhum. Como é que foi a pandemia para vocês? Como é que vocês passaram, né? Os vereadores e a UVERGS também? Olha, a pandemia foi uma fase assim, de experimentação, porque num primeiro momento não esperávamos que tivesse que enfrentar todo aquele fechamento, as câmaras muitas às vezes despreparadas e tiveram que produzir os seus serviços de forma virtual. Isso aí impôs uma reengenharia, né, em todos os segmentos dos poderes legislativos, das câmaras municipais, e nós, após um mês de inanição daquele inusitado momento, a gente começou a operar, até por incentivo de parceiros também, produzindo lives técnicas, inclusive com conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público, do Judiciário, enfim, de todos que trabalham com o direito público, com o direito administrativo, e a gente conseguiu, então, manter naquele período, aquele vácuo ali, acesa essa chama da experimentação permanente, do feedback, o princípio da realimentação, informando e capacitando vereadores e preparando as câmaras. Uhum. Silomar, a gente sabe que vocês estão sempre aí na luta, né, trabalhando bastante em prol da categoria, mas não só da categoria, da população em geral, Sim. né? Qual é a pauta da semana aí? O que vocês estão trabalhando essa semana? Olha, essa semana nós fomos surpreendidos com um julgamento, de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que se interpretar esse julgado de forma literal,
30 municípios novos, tem 20 anos no estado do Rio Grande do Sul, os últimos emancipados serão extintos e voltarão a ser distritos. Isso causaria um problema muito sério. Historicamente, já está arraigada toda uma situação, né? Os municípios já foram agregados à estrutura política e administrativa do estado do Rio Grande do Sul. Então, não se concebe que isso se concretize, mas é uma decisão judicial. Ela tem algumas contradições e, por isso, está sendo oposto uns embargos de declaração, né? E a gente está procurando coadjuvar nisso aí, como entidade representativa desses municípios, buscando um efeito infringente. O que é um efeito infringente? É tentar que esses embargos procurem alterar um pouco da decisão ou ajustar. Ajustar a decisão chama-se o efeito modulado do acórdão. Acórdão é o julgamento dos tribunais. Então, e essa modulação que nós buscamos, que a Alvergues busca, é que seja, enfim, está julgado, né? Procedente à ADIM, mas que os efeitos dessa ADIM não atinjam esses municípios para não criar uma convulsão social, né, de todas as comunidades que já estão estruturadas. Essa é uma luta, não vamos recuar e temos várias frentes de ações para enfrentar essa situação. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Silomar. Tudo de bom aí para vocês, muito sucesso no trabalho aí com a Alvergues. Muito obrigado e a entidade está às portas abertas para interagirmos e trazer informações de interesse municipal e, acima de tudo, interesse público. Todo mundo sabe da importância da prática da atividade física para a nossa saúde, né? Inclusive, dizem que práticas esportivas podem ser o combustível para equilibrar, né, toda a nossa vida e tornar as pessoas mais bem-sucedidas em suas atividades empreendedoras. E é por isso que hoje no programa Líderes de Sucesso a gente resolveu abordar esse assunto, né? E está conosco aqui no estúdio o Edgar Rodrigues, que é proprietário da Venco Fitness. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Fábio? Muito obrigado pelo convite e poder mostrar um pouco desse lado da saúde que a gente entrega através do movimento humano, da atividade física. Com certeza. Bom, pesquisas relacionadas aí ao bem-estar observaram que empreendedores que praticam a atividade física diariamente, né, têm mais facilidade em equilibrar justamente aí a vida pessoal e profissional. O que tu pensa sobre isso? Na verdade, assim, não só pessoas empreendedoras. A atividade física, ela serve para para todas as áreas. Afinal, a gente foi feito para se movimentar. Então, a gente combate distúrbios de ansiedade, problemas de distúrbios compulsivos, que desencadeiam às vezes através da ansiedade, todos eles com exercício, atividade física. Criança com TDAH ou algum outro tipo de hiperatividade que possa ser relacionado também, a gente sempre trata diversas vezes através do exercício físico. A gente sempre fala, pô, se cansar essa criança, ela apaga. Da mesma forma que o exercício físico, como é que eu posso colocar assim de uma forma, não seria tu ensinar o corpo que ele tendo regras, tu promovendo a saúde através do movimento, ele acaba viciando, a gente fica viciado no bem-estar, na saúde. E isso só traz benefícios para todos os campos da nossa vida, seja tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. Porque o esporte, ele te ensina a disciplina. Então, tem diversas vezes que a gente não quer cumprir aquela tarefa no dia. Só que se a gente fizer, a gente cumpre o nosso papel. Eu sempre falo, tem diversos livros de pessoas de sucesso que até o próprio Lobo do Wall Street tem algumas colocações e diversos outros que eles utilizam a atividade física como uma forma de se potencializar nos negócios. Então, a doutrina a ser seguida tem que ser feito, tem que ser feito. A gente acaba não procrastinando esse âmbito, porque afinal, se eu parar, se eu não cuidar da minha saúde, eu não tenho lucro. Então, eu não tenho como trabalhar. Então, tudo isso é relacionado a diversos outros campos que o bem-estar e a saúde vão me proporcionando. É melhor prevenir do que remediar, né? Muita gente acha que os exercícios ali vão acabar prendendo a nossa rotina de alguma forma, mas na verdade eles se tornam a chave, né, para se livrar aí do estresse e estabilizar todos os outros setores. Eu tenho uma frase que é
pela disciplina ou pela falta dela. Tu pode escolher hoje, você pode perder o tempo para algumas pessoas cuidando da sua saúde, ou você pode construir talvez um império, alguma coisa a mais, se realmente vai fazer diferença na tua vida, e eu espero que tu tenha condições daí, com isso, de comprar os remédios que tu vai precisar no futuro. Então, não é aquela coisa assim, não desejo o mal de ninguém, mas a gente sabe que pessoas que não têm uma rotina saudável de sono, alimentação e exercício, elas acabam tendo consequências devido ao seu estilo de saúde. Bom, e na tua história como educador físico, teve alguma história de uma pessoa que te chamou a atenção, assim, dentro da atividade física? Bom, tem alguns relatos, na verdade, dentro dessa caminhada profissional que eu tenho ao longo dos anos, eu tive o prazer de conviver com diversas pessoas e a gente sempre acaba captando e transformando muitas pessoas, se tornando amigos de diversas pessoas, e sempre tem aqueles casos que acabam marcando um pouco mais. Tanto até como o nome do programa Líderes de Sucesso, eu tenho um caso, o Ricardo Batista, ele é proprietário da Mais Nutriente, alimentação saudável. E ele era atleta de fisiculturismo, competiu algumas vezes em categorias Men's Physique, meu amigo, e foi uma das primeiras pessoas que eu fiz um trabalho profissional, e dentro desse trabalho a disciplina do esporte afetou diretamente a carreira empreendedora dele, porque por diversas vezes ele teve o primeiro negócio, não teve o resultado esperado, acabou juntando as coisas, fechou a primeira empresa, deu um passo para trás, se reestruturou, abriu novamente. Aí, por outros motivos, teve que fechar novamente, e na terceira vez, hoje, a empresa dele está num ramo e num patamar absurdo, com diversos convites para abrir filiais em São Paulo, outras coisas. Tem, em média, mais de 300, 400 refeições por dia de refeições vendidas. Então, a empresa cresceu mais de 300%, e a disciplina dele de acordar cedo, manter o corpo em movimento, eu conversando com ele, cara, eu saio de manhã cedo para caminhar, para manter o meu corpo, que às vezes é o único momento que eu tenho. E hoje, tendo também 2 empresas, eu entendo que eu hoje acordo também, se eu não treinar às 5h30 da manhã, eu não treino ao longo do dia, não consigo. Então, é um momento que eu consigo treinar, estou sozinho, organizo a minha agenda durante o meu dia, eu estou iniciando atividade, a gente está pensando, pô, tem que fazer isso. E acredito que o esporte, ele te traz essa disciplina de superação, de como organizar, de como burlar as etapas. E eu vejo isso no meu dia a dia. Eu tenho, sempre quando eu aplico o treinamento para a pessoa, para qualquer tipo de pessoa, eu sempre tenho que ter fomentado para mim a forma de aplicar isso, porque você vai aprender de uma maneira, o Eduardo vai aprender de outra, o Rafael vai aprender de outra, a Natália aprende de outra, porque existem pessoas que elas conseguem observar e aprender, pessoas que visualizam e aprendem, pessoas que vão visualizar, vão ouvir e não vão aprender, através do dica tátil. Então, o esporte, ele ensina, assim, são diversas formas de vamos passo a passo. Hoje, tu pode ter uma aptidão por uma vivência passada de ter mais facilidade, hoje, por exemplo, com exercícios metabólicos, correr, saltar, pular corda, só que tu nunca praticou levantamento de peso, até porque, infelizmente, um exemplo, né, a gente tem uma questão cultural, não digo assim patriarcal, mas a nível nacional, que infelizmente a gente condena as mulheres a serem pessoas mais fracas, e é completamente o oposto. Porque a mulher engravida, de uma hora para outra, ela se torna forte, porque ela carrega a bolsa dela, que já tem tudo, aí é uma bolsa de uma criança, é um carrinho e mais um filho. E é raro as casualidades que tu vê o homem fazendo isso. Só que tu não vê uma mulher treinando o braço numa academia. Então, assim, são diversas etapas de aprendizagem, de separar o processo e respeitar o processo de cada etapa, dar um passo de cada vez. Eu acredito que a pessoa que pratica um esporte, ela é empreendedora, ela entende que existe um plantar, um aguardar, regar e depois colher. Eu acho que o esporte, ele te doutrina essa questão para a vida. Eu acho que, tanto que a gente sempre fala, por exemplo, pessoas que praticam arte marcial, elas tendem a ser mais calmas.
Não, tem exceções que a pessoa fica mais nervosa, sim, mas exceção existe em tudo. Mas ela te ensina, a arte marcial, por exemplo, ela te ensina uma conduta, uma postura perante a sociedade. O esporte, tu pegar um atleta de alto nível, ele tende a respeitar as pessoas que trabalham na área do esporte. Agora, tu não tem respeito, às vezes, pelo professor de educação física que está atendendo na sala de musculação do seu prédio, da academia do vizinho. E muitas vezes ele é menosprezado. Então, acredito que o esporte, para o empreendedor, ele revoluciona a forma, às vezes, que tu tem de pensar. Ele te acalma e fora os benefícios de estresse. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, andei fazendo um check-up e meu médico disse, cara, tu precisa dormir e diminuir esse estresse. Ele disse, cara, não posso. E ele, o quê? Dormir ou não se estressar? Ele disse, só se eu mudar de país. Tá complicado. Então, a gente vive numa balança que a gente fica pesando, literalmente, a saúde, os negócios. Então, a gente acaba abdicando diversas vezes de alguns confortos, ou seja, dormir mais, de estressar menos, visando um crescimento profissional, de empreendimento da empresa. Então, são uma série de fatores que a gente acaba tendo que eleger as nossas prioridades, que infelizmente a vida adulta é isso, são escolhas. Não abdico total da minha saúde, porém não consigo dedicar todo o tempo que eu gostaria, mas sei que é uma necessidade. Então a gente vai a passos curtos respeitando o processo, tanto da empresa que necessita de uma atenção a mais hoje, quanto da minha saúde que também necessita. Então a gente vive sempre andando passos curtos e pelo menos a direção é a correta. Gente, eu acho que a atividade física pode mudar, né? Transformar vidas. E é por isso que eu convido vocês aí que estão nos acompanhando para conhecer a Venco, que é um ambiente muito legal, com profissionais capacitados e esse clima, todo esse clima de família, né, de união que o esporte proporciona. Edgar, queria que tu passasse então para a gente os contatos aí da Venco, os endereços para quem quiser conhecer. Bom, gurizada, rede mídia social, Instagram, @VencoFitness, Venco com K, segue lá. Nós temos o contato do WhatsApp ali, o linkzinho embaixo. Você pode chamar, nós temos uma recepcionista incrível, a Gabi, vai atender vocês da melhor forma possível. Os dois endereços, na Professor Cristiano Fischer, 1310, ao lado da PUC, na frente da Planet. E o nosso outro endereço, próximo ao Shopping Bourbon Valley, é Rua Enes Bandeira, no número 69. Espero vocês lá e que a gente possa transformar a sua vida através do movimento humano. Então tá, tio Ed, muito obrigada pela parceria aí, por toda a atenção que tu deu aqui pra gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Líderes de Sucesso. O programa Líderes de Sucesso fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para saber mais, acompanhe as nossas redes sociais e para mais informações, www.aformuladigital.com. Até mais, tchau, tchau!